Vamos ver o trailer de novo. Atenção, hein? Cara, esse trailer é muito bem feito, cara. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. Olha lá. Depois do Mog. There is nothing more terrifying. O jogo é muito bonito, né, velho? Olha isso, cara. Aí já é a DLC? Deve ser. Já é a DLC, sim. É um lugar meio destruído, não é? Até a árvore tá diferente. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. They are true. Aquela por acaso não é a da mansão vulcânica, velho? Parece. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Mais um gigante? Com certeza não é boss. Olha a fera. Isso, parecia a Tanit, isso que eu quis dizer. Mother, Olha lá. wouldst thou truly lordship sanction, Caraca, esse boss, moleque. Olha as cobras. bereft of light? É aquela weapon art ali. Uma baralho de adagas, magias. O cara lutando karatê. I presume you, too, are keen to know just what kind Miquella is doing here. Um leão com coisa. Ia, velho. Mas é bot dungeon, aquele ali com certeza. Tava dentro da dungeon? Come now. Touch the withered Esse pode ser o arm boss mais and difícil travel ever to the já realm criado. of shadow. Esse daí. I will not be far behind. May we meet again. Elden Ring, Shadow of the Early Tree. E Tot Gótica, como estamos aí? Tudo certo você? Mano, esse cara é muito badass, velho. Na moral. Ele é B10 demais aí. É bonito isso aqui, né? Que tem a questão da cor dourada no jogo e a cor do tema, Elden Ring. E a DLC que seria mais tipo a sombra da Erdtree, ela tem uma cor meio que de sombra mesmo, tá ligado? Como se aqui fosse a parte dourada da coisa, embaixo a sombra, tá ligado? Parece até que tá espelhado o texto. May we meet again. Withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. I will not be far behind. May we meet again. Quem que tá falando essa voz aqui? Era uma Malenia? Eu não vou estar muito atrás. Talvez. É, nós vamos nos encontrar de novo. Miquella, é do Miquella. Insane, velho. Insane. Cadê a entrevista aí, Orca, que você falou? Manda aí, tô curioso. Eu vi, mano, eu percebi, tipo, tem aqui que o cara que luta no soco, tem uma que tá com espadinha, tem essa magia nova, ó. Ó, tocando espada. Isso aqui, velho. Just what kind Miquella is doing here. É, esse aqui é o mesmo cavalo do que a gente enfrenta, não? Parecido.
Absurdo, velho. Absurdo. Ai, não coloquei a tela, caramba. Foi mal. Desculpa. Aqui, ó. Olha lá. Movimento diferenciado. Se deixa de um lado. Mesma coisa tacando faquinha. Mesma coisa essa magia. Chute. Tacando uma bomba. I presume you, too, are keen to know just what O leão. kind Mykonos is doing here. Aquela talvez seja a verdadeira dançarina, hein? Aquele boss ali, ó. Nossa, esse boss que eu mandei em cima do cavalo, cara. Maneiro, velho. Maneiro. Cadê a entrevista? Mas é tudo em japonês mesmo? Como faz? Cadê minha tradução, filho? Ah, traduziu. Aqui, ó. Vocês querem que eu leia? Rapidinho? Só as perguntas? Ó, com o Miyazaki, é o Miyazaki, hein? Não só fez um grande sucesso com mais de... Mano. Que isso? Me enganaram, velho. Agora vai. Com qualquer... Aqui, foi. Não só fez um grande sucesso com mais de 20 milhões de views em todo o mundo no ano após o lançamento de Elden Ring em 25 de fevereiro de 2022, mas também vários jogos. Também ganhamos notas altas em cada lugar. Como ganhar o prêmio de jogo do ano no prêmio... Quê? Claro, por favor. Deixe-nos saber o que você sente sobre o fato de que você... Ah, cara! Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. Não é possível. Deixa eu ler. Vou ter que usar o tradutor, velho. Aqui, ó. Você deve usar o chat GPT, né? Que traduz um pouco mais precisamente aí. Pronto. Só porque se tornou tão popular entre os usuários. Desculpe por ser tão simples, mas eu estou muito feliz. Em primeiro lugar, pretendemos criar jogos que consideramos interessantes e valiosos. Por isso, estamos gratos pelo fato de existirem tantas pessoas no mundo que gostam desses jogos e os consideram valiosos. Senti uma grande alegria e fiquei muito encorajado. Próximo. Essa aqui é a pergunta, né? Escreve higiene, tá traduzido? Beleza, aqui ó, achamos, beleza. Obrigado. Vamos lá. Podes falar sobre o cenário de The Shadows of Erdtree? Onde é que se desenrola? E podes falar de uma forma geral sobre o que vai ser a história? É Miyazaki. Antes de mais, nada, o cenário de Shadows of Erdtree é uma terra completamente nova. É um mapa completamente novo, separado das Lands Between. É uma terra que é assombrada pela sombra da Erdtree em particular, por oposição à Erdtree das Lands Between. E tem lugar, mais uma vez, num mapa completamente distinto, fisicamente separado. Por isso, é necessário fazer uma espécie de teletransporte para chegar lá. Pô, então é um mapa gigantesco novo, então. Não é não? Tipo, não é uma região inteira, é um mapa inteiro novo. Inteiro. Em termos de cenário e temática, tecnicamente ocupa o mesmo espaço que as Lands in Between, o mesmo universo. Ah tá, o mesmo universo. Mas devido a algo relacionado com a história que não vamos revelar hoje, este espaço foi fisicamente desconectado e viajarás para a terra de Shadows of Erdtree como um local separado. Assim, esta Land of Shadow
É um local que o jogador visitará para seguir os passos de Miquella. Miquella é um aspecto fundamental da história dessa vez, talvez como muitos jogadores imaginaram ao ver a arte que foi lançada anteriormente. E de fato, Miquella e foi ele que viajou para as sombras da Erdtree, e são jogadores que vão traçar o seu caminho e seguir as suas pegadas, tentando perceber o que ele vai fazer lá. Outro eixo da história é a Rainha Marika. Então aquela era a rainha que eu falei que parecia da mansão vulcânica? Será? Sim, vai ser exatamente, Otec, exato. E o que ela fez nas sombras da Erdtree. E o que levou o Miquella a seguir até lá. Segui-la até lá. Então a Rainha Marika foi pra lá e o Miquella seguiu ela. Quem? A Rainha Marika. Falando dessa nova terra, para onde estamos a viajar? Como é que ela está estruturada? Está estruturada da mesma forma que as Lands in Between? Ou onde há Legacy Dungeons e Dungeons secundárias? Podes descrever um pouco a forma como o mundo vai ser comparado com o jogo base? Resposta. Sim, achamos que os jogadores podem esperar uma experiência semelhante à que estiveram com o jogo base. Vai ser estruturado de forma semelhante, como disseste, com mapas de campo aberto, Legacy Dungeons de grande escala e outras de pequena e média escala também. Esperamos que os jogadores desfrutem do mesmo desse sentido e escala e de aventura em toda a estrutura. Pergunta: consegues estimar o tamanho do mundo em relação ao mundo do jogo base? Resposta: nossa, eu quero muito saber isso aqui. É difícil responder sem revelar demasiado e com um elevado grau de precisão, mas se pensarmos em termos de escala ou tamanho, é provavelmente comparável, se não maior, do que a área de Lingrave. Ah, a área de Lingrave. Nossa, que susto. Beleza. Lingrave é grande pra caramba aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lingrave? Ah, velho. Vocês conhecem Lingrave? Aqui imagens de Lingrave, tá? Pergunta: mencionaste a Miquella há pouco e sei que os fãs têm muitas perguntas sobre esse personagem. Alguma coisa que nos possa dizer especificamente sobre o papel que essa personagem vai desempenhar na DLC? E sei que o trailer começa com uma imagem da área do boss Mog, com a mão pendurada fora do casulo. Será que vamos saber o que o Mog lhe fez? Resposta: sim. O casulo e o braço que viste no início do trailer são, na verdade, o ponto de entrada para a Land of Shadow, onde os jogadores entrarão na DLC. E isso tem alguma relação com Miquella. E Miquella, como dissemos, viajou para a Land of Shadow. Ele tem lá um motivo e um objetivo, que não queremos revelar demasiado. Mas, essencialmente, o jogador vai seguir essas pegadas da mesma forma que seguiu o rastro da graça e os sites da graça de Lands in Between. Seguirão as pegadas de Miquella, que os guiará pela Lands of Shadow e lhes revelará essa motivação. E claro, o jogador não é o único que está curioso sobre Miquella. Há vários personagens no mundo, e NPCs que também têm estado a seguir Miquella. E o jogador vai encontrá-los na sua viagem pela Land of Shadow e fará novos amigos e inimigos, esperamos. Caraca, então é isso mesmo, né? É interessante a entrada ser no Mog. Quando você morre pro Mog, ele fala: Miquella is mine and mine alone. O Miquella é meu e somente meu, tá ligado? Suspeito. Foram revelados muitos bosses e inimigos impressionantes neste trailer, e estava a pensar se poderíamos passar por alguns deles, um a um, e explicar quem são ou o que são, contar-nos mais sobre seu design. Vou fazer o meu melhor para os descrever, porque não sei os nomes. Em primeiro lugar, é tipo um cesto gigante de gravetos em chamas. Ok. Resposta: então, esse cesto gigante de chamas, como tão eloquentemente o disseste, Michel, foi a arma terrível que usaste numa guerra que ocorreu na Lands of Shadow, basicamente. Então, novamente, sem dizer muito, não podemos revelar o nome oficialmente ainda, mas sim, foi uma arma realmente horrível que foi usada, e os restos mortais que vêm são, na verdade, restos dos corpos que foram colocados lá para queimar. Portanto, aí itens este tipo amigável. Interessante, é realmente um negócio pegando fogo, uma arma pegando fogo gigante, né? Próximo. E depois há um verme absolutamente aterrador com braços que come pessoas inteiras. Resposta: é difícil falar sobre alguns destes inimigos sem estragar nada. Espero que compreendam. Mas há uma ligação significativa entre estes inimigos, a forma como são e a Land of Shadow. Próxima. Muito bem, então vou saltar para o último, se não houver problema. Mas o que podes me dizer sobre o Homem de Vermelho com cobras e chamas que aparenta ser o ponto focal desse trailer? Resposta: sim, podemos falar um pouco sobre este personagem. É, como dizes, uma figura-chave dessa DLC.
Acreditamos que será oficialmente revelado como Mesmer na altura em que o trailer foi para o ar. E sim, ele é uma figura-chave da DLC e tem novamente este importante elemento de sombra. Ele é um tema-chave em toda a DLC também. Talvez tenham visto no final do trailer uma peça de arte que mostra Mesmer sentado numa cadeira semelhante a um trono. E quem já jogou o jogo pode reconhecer este trono como um dos que se encontram na sala do boss, onde se luta com Morgoth. Sim, tem 5 tronos lá, né? E um na frente. Isso representa os tronos da base de Erdtree, e é suposto simbolizar que Mesmer está em pé de igualdade com os outros semideuses e filhos de Marika. Que se sentavam nestes tronos e ocupavam as salas da Erdtree. Portanto, ele é uma figura importante que rivaliza com os outros semideuses, e à medida que jogas a DLC, vai aprender um pouco sobre a razão pela qual ele não foi apresentado nas lendas de Erdtree, as terras entre elas. Vai perceber por que é que ele existe nessa sombra, nessa terra de sombra. Então, o cara da cobra é o Mesmer, né, velho? E aparentemente é interessante, e tem alguma coisa aí, ele é um dos semideuses também, né? Junto com os outros. Interessante. Próximo. Mudando de assunto, uma das grandes novidades de Elden Ring foi o fato do cenário ter sido escrito pelo Jorge Martins. Ele teve algum tipo de papel no planejamento de Shadow of Erdtree? Esse sim, só por curiosidade, falaste como ele desde que o jogo foi lançado e ele teve algum tipo de reação ao sucesso extraordinário do jogo? Jorge Martins foi um dos caras que escreveu a história e ele é o cara que fez Game of Thrones, se não me engano, né? Ou não, acho que é, né? A forma como a história de George Martin foi incorporada é a mesma que foi incorporada no jogo básico Elden Ring, e para evitar mal-entendidos, queremos apenas salientar que ele não escreveu nada de novo e exclusivo para essa DLC. Mas seria justo dizer que ele é um mito que criou para nós, então envolvidos na criação da Shadow of Erdtree da mesma forma, e a razão para isso é que, ao criar o jogo base e Elden Ring, tiramos partido desse mito, mas apenas de uma parte dele. Pegamos numa parte que criou a história de Elden Ring e criou o mundo que queremos imaginar, e a Shadow of Erdtree é mais uma parte do mito original que ele escreveu e nos inspirou a criar a história dessa DLC. Ou seja, Jorge Martins não tem nada a ver com a DLC, nada, nenhuma participação. Quando a sua pergunta, o Sr. Martins e eu trocamos e-mails desde o lançamento de... Trocar e-mail? Mas infelizmente nós não podemos nos encontrar e falar pessoalmente. É algo que eu queria fazer desde o lançamento e falar com ele novamente e partilhar a nossa alegria pelo jogo. Mas infelizmente ele tem andado tão ocupado que ainda não tivemos essa oportunidade. Mas vou continuar à procura de uma oportunidade. Tá com a culpa nele, mano. Ele que tá ocupado aí, pô. Eu chamo, o cara não quer. Próximo. Já se passaram 2 anos desde que Elden Ring foi lançado e grande parte do público hardcore já encontrou o melhor equipamento, lutou contra os bosses mais difíceis. Tá falando no chat, hein, ó. Jogador hardcore aí, ó. Lutou contra os bosses mais difíceis e está em níveis tão elevados que imagino que deve ser difícil criar conteúdo que possa proporcionar um desafio para esses fãs hardcore sem dificultar demasiado para alguns dos jogadores mais casuais de Elden Ring. Dito isso, como é que abordam a dificuldade de uma DLC como esta? Resposta. A nossa abordagem em geral, a dificuldade não mudou em relação ao jogo base, ao Elden Ring. Queremos criar uma experiência desafiante que põe os jogadores à prova e que lhes dê um sentimento de satisfação e realização quando ultrapassam essas dificuldades. No entanto, queremos sublinhar que continua a haver uma liberdade de abordagem e uma amplitude de estratégia para esses encontros. E isso significa tanto de forma como os aborda, se quiseres enfrentar estes desafios, como voltar a eles mais tarde, contorná-los e encontrar outra forma de os contornar e voltar quando estiveres pronto. Esta mesma filosofia é adotada na Shadow of Erdtree. E mais uma vez, para os nossos jogadores mais hardcores, ou seja, o chat, encontrarão bosses opcionais que foram ajustados de forma semelhante a Malenia, que de certo se recordam do jogo base, mas que não são cruciais. Eita. Ó Deus, ele respondeu. Sim, devemos te lembrar dela. Não são cruciais para completar a DLC, mas são um extra opcional para ajudar a desafiar aqueles que estão inclinados a fazê-lo. Dito isto, pode não haver outro boss exatamente ao mesmo nível que a Malenia, mas sentimos que este é um ponto ao qual prestamos muita atenção. Este nível de desafio é a oferta do mesmo nível de liberdade. Esperamos que os jogadores consigam florescer em Land of Shadow, da mesma forma que o fizeram nas Lands in Between. Na verdade, quero corrigir isso. Não é o fato de estarem no nível inferior ao da Malenia, mas preparamos bosses com uma mentalidade semelhante na área da DLC, que desafiarão o jogador e que esperamos sejam tão memoráveis como Malenia foi. Tá bom. Próxima pergunta. Tá terminando. Última pergunta sobre Shadow of Erdtree.
Mas imaginam que isso é o fim da história de Elden Ring? Ou há espaço para mais uma DLC? Ou para Elden Ring 2? Resposta. Não queríamos dizer que este é o fim da saga Elden Ring por agora. Acho que dissemos algo semelhante no final de Dark Souls 3. Sim, Dark Souls 3 eles falaram que não ia ter Dark Souls 4, que tinha acabado ali. Não queríamos esvaziar essas possibilidades ou colocá-las de lado nessa altura. E é uma história semelhante com Elden Ring. Não queremos desencorajar as possibilidades de fazer. Pode haver mais ideias no futuro. Não temos planos atuais para fazer uma segunda DLC ou uma sequência, mas não queremos mesmo eliminar essa possibilidade. Achamos que pode muito bem haver algo no futuro. Ou seja, não tem nada em planejamento. Ou seja, se um dia tiver algo novo, tipo, vai ser daqui a 5 anos só. Porque até, né, até fazer, planejar e tal. Próximo. Pergunta. Passando para as perguntas mais retrospectivas acerca da From Software e olhando para trás para Elden Ring e tudo o que veio antes dele, houve muitas decisões arrojadas envolvidas com o mundo aberto de Elden Ring, como não ter marcadores de missões secundárias, não ter um registro de missões para seguir as linhas de enredo em curso e ter muito do melhor conteúdo do jogo completamente associado a algumas missões muito específicas. Houve alguma preocupação em fazer algumas linhas de missões muito específicas? Alguma vez a equipe de desenvolvimento se preparou com o fato de que algumas dessas decisões afastaram os fãs típicos de RPG do mundo aberto? Aí a resposta. Ou seja, ele falou, por que faltam elementos de mundo de jogo aberto no seu jogo? Que geralmente são bons, digamos assim. Coisas do mapa, por exemplo. Seria mentira dizer que a equipe de desenvolvimento não se preocupou com isso, mas o que quero sublinhar é que não nos propusemos a fazer um jogo de mundo aberto no sentido tradicional. E é uma resposta semelhante à pergunta sobre dificuldade. Não nos propusemos criar um jogo difícil. O nosso objetivo é criar um jogo desafiante. E para conseguirmos, precisamos de ameaças e perigos, e precisamos de incógnitas. É preciso que haja um desafio para que o jogador sinta essa satisfação. Com Elden Ring, propusemos-nos criar uma aventura. Queríamos dar ênfase a essa sensação de exploração e aventura, e dar prioridade a isso acima de todo o resto. Por isso, precisávamos dessa amplitude de liberdade, deste elevado grau de liberdade na forma como se aborda essa aventura. E para haver uma aventura, para haver descobertas, é preciso haver algumas incógnitas. E para que seja uma descoberta, tem de parecer uma incógnita, tem de parecer que está lá para ser descoberta e não para que o jogador seja guiado até lá. Assim, essa filosofia de design geral guiou muito da criação de Elden Ring. É claro que algumas áreas em que precisamos de guia dos jogadores, seja em termos de usabilidade ou jogabilidade ou apenas da orientação geral. E obviamente tomamos medidas com Elden Ring. No entanto, a nossa ideia principal é apenas confiar nos jogadores. Confiamos que eles vão ultrapassar esses desafios e que vão fazer essas descobertas. E acho que dar-lhes essa confiança cria um cenário saudável para jogarem e se aventurarem. Olha! Uma boa resposta, na verdade, né? Só que também é porque Miyazaki tem muito poder pra fazer isso, né? Se fosse uma empresa menor e fizesse um mundo aberto sem essas características, o jogo seria super hateado, né? Tem essa questão. Quando você tem poder, você pode, tipo, tentar dar uma inovada aí, digamos assim. Pergunta. Pessoalmente, adoro isso. Por falar em conteúdos que podem ser perdidos, há algum segredo duradouro que não tenha sido resolvido pela comunidade? Resposta. Acho que não há nada que não tenha sido descoberto até agora. Mais uma vez, com cada jogo que lançamos, ficamos sempre surpreendidos e encantados com quantos jogadores descobrem e com quanto essas comunidades trabalham para desvendar os segredos. É daí que vem a confiança, mais uma vez. Podemos confiar neles para fazer, e assim podemos continuar a criar estes mundos e essas experiências. É algo que nos dá sempre muita alegria. É claro que, para mim, pessoalmente, há um pequeno elemento que sinto que ainda não foi descoberto. Portanto, se isso depende da interpretação do utilizador ou apenas de mais investigações de jogo, é algo que aguardo com expectativa. Penso que é uma questão de quando e não de se. Mas pode ser que ainda falte descobrir algo pequeno? Suspeito, hein? Suspeito. Pergunta. Ao longo da história da série Souls e dos seus spin-offs, tem de estar na posição de diretor, com exceção de Dark Souls 2. Se revisitarmos isso por um segundo, queria perguntar-te como foi passar para o papel de supervisor desse jogo. O que achaste de Dark Souls 2? Como um todo, e se passar o testemunho a outro realizador, é algo que considerarias fazer de novo no futuro para a série? Que pergunta é essa? Do nada, tá ligado? Ih, cara, cadê a Illy? Alguém chama a Illy aí. Acorda a Illy. Acorda a Illy. No que diz respeito ao Dark Souls 2, pessoalmente acho que foi um projeto muito bom para nós e penso que,
Sem ele, não teríamos tido muitas das ligações e muitas das ideias que avançaram e levaram ao resto da série. E penso que, especialmente por termos um diretor diferente nesse projeto, né, qual é o nome dele? Kitamura, acho que é. Podemos ter esse ímpeto diferente. Tanimura é. Podemos ter esse ímpeto diferente e ter essas ideias diferentes e fazer essas ligações diferentes que, de outra forma, poderíamos não ter tido. Por isso, não há forma de dizer como ou se a série teria continuado da forma que continuou sem Dark Souls 2. Por isso, olhando para trás, estou muito satisfeito. Quanto ao meu papel de supervisor, sinto que podia tê-lo gerido um pouco melhor no que diz respeito ao meu contributo. Por isso, essa é uma pequena área de arrependimento para mim, olhando para trás, mas penso que foi um grande projeto. E quanto à segunda pergunta, acho que há uma grande possibilidade de delegarmos a responsabilidade de diretor a esses outros jogos do gênero Souls no futuro. Não gostamos de lhe chamar de série Souls, mas penso que estamos a falar da mesma coisa quando nos referimos a esse jogo de ação na terceira pessoa de fantasia sombria, com maior foco no combate corpo a corpo e na sensação de realização. Sim, penso que é muito provável que venhamos a ter novos diretores no futuro, e acho que, se o fizermos, gostaria de me afastar do papel de supervisor e dar-lhes toda a direção e controle sobre esses projetos. Penso que essa é a melhor forma e a maneira mais fácil de eles se desenvolverem nesse ambiente e com esses novos projetos. Pessoalmente, gosto e tenho muitos projetos em que sou diretor, pelo que penso que o papel de supervisor é algo que não estou habituado e que talvez não se adeque. Ou seja, ele vai se aposentar, né, velho? Chega uma época que tem que se aposentar. Tem porquê, verdade. Próximo. Mudando de assunto, acho que é a última pergunta, não sei. Mudando de assunto por um segundo, para Armored Core. Depois do lançamento de Armored Core 6, queria saber o que pensa sobre o futuro dessa franquia. É obviamente uma parte importante do passado da From Software, mas achas que também é uma parte importante para o futuro da From Software? Resposta. Como disseste, Armored Core é muito importante para nós, From Software. E só o fato de termos feito o Armored Core 6 e termos conseguido fazer o jogo, penso que demonstra nossa intenção. Não temos planos definidos para o futuro, mas penso que o Armored Core 6 foi um sucesso no sentido em que mostrou que ainda há lugar para Armored Core, pelo menos para nós. Isso não quer dizer que tenha sido perfeito, que tenha sido tudo o que poderia ter sido. Penso que há áreas em que podemos melhorar e há coisas que podemos fazer ainda melhor para levar essa série para o futuro. Próxima. Acho que quando pensamos nos fãs apaixonados da From Software, provavelmente não há nenhum jogo pelo qual sejam mais apaixonados do que Bloodborne. Eu não quero mais ler, velho. Eu não quero mais ler. O cara vai perguntar de Bloodborne, velho. Não quero mais ler, velho. Eu não quero mais ler, velho. E sei que há pessoas que querem muito uma sequência de Bloodborne. Podes comentar a ideia de fazer outro Bloodborne? Miyazaki diz, infelizmente, e já o disse em outras entrevistas, não cabe a mim falar especificamente de Bloodborne. Simplesmente não somos donos da IP de Bloodborne, tá vendo? O dono é a Tóquio, não é? Tóquio, Japão, alguma coisa assim. Para mim, pessoalmente, foi um grande projeto e tenho muitas recordações fantásticas desse jogo, mas não temos liberdade para falar dele. Peço imensa desculpa por isso. Mano, o cara não tem liberdade pra falar do próprio jogo que fez, cara. Na moral, velho. Por isso que não tem pra PC, por isso que não tem sequência pro futuro, por isso que não tem nada. Tá ligado? Porque o cara faz o jogo, mas ele não pode nem falar sobre, velho. Isso é muito errado, velho. Na moral, velho. Tá ligado? Tem alguém segurando aí, velho. Tem alguém segurando. Enfim, próxima. Tem se falado muito na indústria sobre o tempo que demora a desenvolver jogos AAA hoje em dia, mas o From Software tem conseguido lançar jogos enormes de mais de 50 horas, com uma cadência bastante regular de 2 em 2 anos. Opa! Empire, bem-vindo aí, mano. Estamos falando aqui um pouco da entrevista. Mas a From Software tem conseguido lançar jogos enormes de mais de 50 horas com uma cadência bastante regular de 2 em 2 anos, praticamente desde Demon's Souls em 2009. Qual é o segredo da From Software para conseguir lançar jogos tão grandes em tempo útil? Resposta. Peraí. Pois é, Sword, eu acho... Cara, eu acho... E aí, Aurora, bem-vindo aí, como estamos? Eu acho, o Sword, que... Como ele disse aqui, ele não pode nem falar. Ele não é dono da IP. Ele não pode nem falar sobre. Tá ligado? É por isso que provavelmente não vai vir pra PC nem nada. Ele não pode nem falar sobre, velho. Que tristeza. Enfim, pergunta. Quer dizer, resposta. Não sei se é um grande segredo, Michi. Nós, basicamente, fomos abençoados com uma equipe fantástica que adora criar este jogo...
e que é, penso que se pode dizer, eficiente a criar jogos. Quando eu digo eficiente, penso que uma das áreas a sermos capazes de compreender rapidamente o que queremos fazer é de tomar essas decisões logo no início do desenvolvimento. Somos capazes de iterar e de deixar as coisas tão importantes de lado. Somos capazes de avançar com ideias a um ritmo bastante rápido. Podemos mudar rapidamente e decidir rapidamente o tipo de jogo que queremos fazer. Penso que isso ajuda muito, se quisermos dizer que somos eficientes a fazer esses jogos. Penso que outro elemento é o motor e as ferramentas que temos vindo a utilizar. Penso que, uma vez estabelecidos e habituados ao seu funcionamento, os nossos colaboradores estão em sintonia com os jogos e as experiências que queremos criar. Penso que isso também desempenha um papel importante na eficiência e no ritmo que conseguimos criar essas experiências. Ou seja, fala que a equipe é muito eficiente nas decisões e a engine que eles usam, tipo, funciona muito bem. Então eles conseguem trabalhar rápido, resumindo. E Lucas Barros, bem-vindo aí, mano. Já tá trabalhando com a Sony? Espero que sim, hein? Espero que sim, velho. Última pergunta, hein? O estado da indústria dos videogames neste momento é bastante difícil. Há muitos despedimentos, encerramentos de estúdios. O PlayStation 5 aparentemente já está na fase final do seu ciclo de vida. O panorama da indústria mudou a vossa perspectiva sobre o futuro da From Software? Resposta: sim. Estou ciente de que a situação que a indústria dos jogos está a atravessar neste momento é bastante angustiante. Acho que, em termos de falar de todas as coisas que estão a acontecer, como despedimentos e encerramentos em outros estúdios, é difícil para mim compreender as circunstâncias exatas. Não vou falar sobre isso em pormenor, falando apenas por nós, enquanto empresa, e em nome da From Software. Penso que somos muito abençoados pelo fato de termos muitos criadores em ascensão que cresceram e se desenvolveram dentro do estúdio e chegaram a essas posições de diretor, onde podem dirigir projetos como o recente Armored Core. Temos vários destes novos diretores a quem podemos delegar esses projetos e podemos ter vários projetos em curso ao mesmo tempo. O que eu prevejo neste clima, pelo menos para nós, é uma From Software onde os jogos podem ser dirigidos por outros, não apenas por mim. Penso que face a essa luta é a situação em que a indústria dos jogos se encontra neste momento. Vejo isso como uma altura para continuarmos a crescer e a cultivar esse talento e continuar a lançar esses jogos enquanto pudermos. Muito obrigado. É isso. Pô, o Miyazaki parece ser um cara muito gente boa, né, velho? Ele parece ser um cara muito gente boa. Pois é, Well. Ah, cara, isso aqui é muito triste, que o cara pergunta de Bloodborne e ele simplesmente fala que ele não pode falar sobre, tá ligado? Que ele não é dono da IP. Muito triste, cara. Muito triste. Mas enfim, é isso, né? Essa entrevista. Imagina o jogo de Miyazaki e Kojima, será que daria bom? Acho que daria, velho. Seria maneiro se juntasse os dois aí. Bom. Anyways. Chegamos ao fim então da live, né? Mas é maneiro, velho. Interessante. Interessante. Bom, estaremos aí na DLC, né? Vai ser uma experiência interessante, eu acho, quando chegarmos lá. Fiquei curioso com esse Mesmer. Ele é um personagem... Esse cara aqui, ó. Ele é um personagem bem... badass, digamos assim. Bem badass, tipo... Olha isso aqui, velho. O cara é melhor que uma Malenia. Mais badass que uma Malenia, olha isso aqui. Sentado no trono, ele tem umas serpentes dando de coisa. Tem uma lança gigante. É o Raikard desnutrido? Será que tem alguma coisa a ver com o Raikard? Acho que não, né? Vai ter Bell, hein? Já já.